Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo em Jerusalém no momento? A questão é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proclamou Jerusalém como sendo a capital de Israel. E a partir disso, então, instaurou-se mais uma vez uma guerra entre israelitas e muçulmanos. Essa guerra é antiga, há mais de 5.000 anos. Israelitas e muçulmanos estão em guerras. Os israelitas nada mais são do que os filhos de Abraão com Sara, sua primeira mulher, a mãe originária. E os muçulmanos nada mais são do que os filhos de Abraão com uma escrava egipciana chamada Agar. Sara não teve mais condições de gerar filhos para Abraão, então ele gerou um filho com uma escrava do Egito. E a partir disso a guerra começou entre os filhos da mãe originária, por assim dizer, Sara, e os filhos daquela que não é considerada a mãe originária. Até hoje em Israel, os israelitas consideram os muçulmanos como sendo filhos bastardos. Andando pelas ruas, quando eles veem um muçulmano, gospem no chão para representar esse sentido. É, acima de tudo, uma guerra religiosa, mas ela tem também o seu interesse político, econômico e assim por diante. Jerusalém quer dizer a cidade santa, a terra santa. Foi sempre buscada pelo povo de Israel como sendo a terra prometida. E quando o presidente dos Estados Unidos toma essa decisão de mudar de Tel Aviv para Jerusalém, a capital de Israel, os muçulmanos, mais uma vez, ficam de fora. E eles já estão de fora em Israel praticamente o tempo todo, no sentido de que o governo israelita corta a água dos muçulmanos. As plantações lá são irrigadas. Então, quando a água é cortada, eles perdem toda a plantação. Eles deixam de cuidar dos bairros muçulmanos. E, por assim dizer, os muçulmanos vão sendo deixados de lado. E, mais uma vez agora, os Estados Unidos mostram a sua proteção em relação a Israel. E isso não acontece por acaso. Nos Estados Unidos, os maiores banqueiros são israelitas, são judeus. Eles fazem parte também do parlamento. E é por isso, então, que os Estados Unidos protegem Israel. Não é por acaso que no dia 11 de setembro nós tivemos o ataque às duas torres gêmeas. Os muçulmanos atacaram as torres gêmeas justamente porque elas estão nos Estados Unidos, que protegem os israelitas. E é por isso que nós temos tantos atentados hoje. E eles estão invadindo a Europa. Os muçulmanos estão se proliferando na Europa, entrando aos poucos. E nós sabemos que eles estão muito mais próximos de nós, cristãos, do que os israelitas. Os israelitas crucificaram o próprio Deus
que veio habitar no meio dos seus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Para eles, até hoje, Jesus é como se fosse um grande profeta. Já para os muçulmanos, a mesquita que foi construída na esplanada do templo de Jerusalém, que foi construído pelo rei Salomão no ano 1000 antes de Cristo, representa o lugar de onde Maomé subiu aos céus e voltará como juiz, juntamente com Jesus, para julgar os vivos e os mortos. Nesse sentido, então, nós podemos entender essa invasão dos muçulmanos entrando na Europa, cometendo atentados, se vingando de todos aqueles que estão oprimindo, principalmente, o seu povo na Terra Santa. E eles esperam fazer parte também de Jerusalém, pelo menos a Jerusalém Oriental, que ela seja a capital para eles, para que não fiquem mais uma vez de fora. Mas, com certeza, a proteção dos Estados Unidos aos judeus continuará. E esses atentados também continuarão, até o dia em que todos procurarem aceitar Jesus como sendo o Salvador. Para os israelitas, o Messias ainda não veio, o Salvador ainda não nasceu, eles ainda estão no Antigo Testamento. E o Salvador só virá entrando pela porta norte do templo. Isso quer dizer que o templo, onde está a mesquita até hoje, construída pelos muçulmanos, tem que ser reconstruído. A mesquita tem que ser destruída. E por isso a gente pode ver que essa guerra ainda continuará por muitos e muitos anos, até que eles possam aceitar Jesus como sendo o Salvador.